Ai, gente, como é ruim ficar sentado o tempo inteiro. Cansa. Mas, Não, vamos lá, já tá aqui mesmo. Mandou sentar aqui, que mandando a gente sentar aqui pra gravar o vídeo. Sentar, né, poxa. tá gravando, tá? Isso tudo eu vou botar no ar. Me manda, Ai, gente, esse menino é muito chato, tá louco? manda teu e-mail. Gente, vamos falar sobre planejamento tributário, enquadramento tributário, porque isso aí é uma briga e assim, eu vejo muita gente, às vezes, no enquadramento errado, porque não sabe onde está o Oli nessa vida de empreendedor. Então, vamos achar o Oli agora. O que você precisa entender sobre enquadramento tributário, sobre as formas de tributo? Então, primeiro, você tem que ver, vamos lá. Como é que funciona no Brasil hoje enquadramento tributário? O que eu posso ter? Eu tenho lucro real, eu tenho lucro presumido e eu tenho simples nacional. E não dorme, simples nacional. Para eu ser simples nacional, eu tenho que seguir o que a legislação do simples nacional fala. Então, eu tenho lá o que é impedimento, o que pode ser simples nacional, a Lei 123/2006. Então, eu vou lá e leio aquilo, e leio lá os anexos, e vou entender onde eu me enquadro. Segunda coisa é ter o lucro presumido, que pode ser qualquer empresa, como ser optante pelo lucro real, também pode ser qualquer empresa. Agora, qual que é a diferença em todas elas e aonde está o pulo do gato para você decidir em qual enquadramento que você vai? Primeira coisa, você precisa conversar com o seu contador. O que eu vou falar aqui é regra geral. Cada caso é um caso e cada caso deve ser analisado individualmente. Não é para seguir regra geral, gente. Não dá para fazer planejamento e ensinar planejamento tributário em vídeo de YouTube. Sorry, não é curso de legislação tributária aqui. Aqui é dica que eu vou dar. Primeira coisa que você vai fazer é olhar a sua folha de pagamento. Primeiro, né? Então, eu tô lá, eu posso ser simples nacional, não tenho nenhum impedimento para ser simples nacional, beleza? Então, eu posso ser simples. Por que eu não posso ser lucro presumido e por que eu não posso ser lucro real? Precisa analisar o que acontece aí, né? Então, eu tô no universo dos 300 mil mensais, que dá os 3.600.000, tô dentro desse universo. Vou olhar a minha folha de pagamento. Então, eu vou relacionar os meus empregados e vou ver o salário bruto, se tiver hora extra, enfim, vou fazer uma média e vou chegar lá no número e vou calcular a contribuição previdenciária, a despesa da empresa. Porque aquilo que você paga, se você está no Simples, todo mês, aquela GPS, não é sua despesa. Aquilo ali é o que você descontou do salário do cara. Por isso, nem justifica você ter atraso nessa guia, né? Vamos combinar? Em cima desse salário, você vai calcular, na média, 25,5%. Que é o quê? O salário do seu empregado, a sua folha de pagamento. Se você sair do Simples, você recolhe 25,5% a mais de imposto. Só de folha de pagamento. Segunda coisa que você vai olhar, você está enquadrado no anexo de indústria, você é uma indústria? Observe se o seu produto é tributado de IPI. Você precisa saber. Então, em cima das minhas vendas, eu vou ter o IPI ou não. Por exemplo, confecção não tem IPI. Só que, se eu estou no Simples Nacional, estou no anexo de indústria, uma partinha daquele imposto é IPI. Então, eu tenho que olhar isso, para eu poder fazer o comparativo. Por quê, gente? O lucro presumido, eu vou pagar para o governo federal, em cima de todas as minhas vendas brutas, tirando lá descontos,
tirando vendas canceladas e devoluções, PIS e COFINS, ok? Se eu sou uma empresa comercial, eu vou pagar o ICMS. Como que eu calculo o ICMS? Eu vou calcular, vou procurar lá o meu produto e vou achar qual que é a alíquota do ICMS e vou procurar saber se não há nenhum regime especial para o meu setor. E vou pagar sobre a diferença entre as minhas compras e as minhas vendas. Preciso ver se eu sou uma indústria, se o meu produto tem IPI, porque aí eu recolho o IPI para o governo federal. E se eu for serviço, eu recolho o ISS para o governo municipal. Entenderam? Tudo separado, cada macaco no seu galho. E recolho para a Previdência uma contribuição de, na média, 25,5% de INSS. Ok? Beleza. No lucro presumido, o imposto de renda e a contribuição social, o governo vai dizer para você uma presunção de lucro. Vocês sabem qual é a presunção de lucro para um comércio? Não? Quanto você acha que é o lucro do comércio que o governo fala? 8%. O governo diz que dá no final, depois que você vende, tira seus impostos, tira custo fixo, custo variável, despesa variável. Cheguei no lucro, é 8% do faturamento bruto lá em cima. 8% para a indústria e para comércio. No lucro real, eu vou pagar em cima daquela linha do lucro efetivo. Então, eu preciso ter a apuração do meu lucro efetivo para saber se compensa ou não, porque isso vai variar de acordo com as minhas despesas. O que a gente vê? No lucro real, eu vou pagar os mesmos impostos que eu pagaria no presumido e vou calcular o meu contribuição social e o meu imposto de renda em cima do meu lucro efetivo. Onde está o pulo do gato para o pequeno empresário aí, que está para sair do Simples Nacional ou para saber se está pagando muito imposto ou pouco imposto? Você precisa conhecer o seu produto e a legislação aplicada a ele e verificar se não existe benefícios na lei. Vou dar um exemplo para vocês. A gente fez um trabalho onde, num determinado estado, havia um convênio para um determinado tipo de comércio. Nós reduzimos o ICMS de 18 para 3%. E depois descobrimos mais um outro que era, acho que 4%. Vocês estão vendo que tem benefícios? Segunda coisa, qual que é o seu lucro? Como que eu vou falar de planejamento tributário, pagar menos imposto, tarará, se você, empreendedor, não me diz qual é o seu lucro, não me mostra esses números? Porque se você diz para mim, meu lucro é 10 mil, tá, mas como você chegou nisso? A gente vai ver o saldo final no banco. Não é assim que se calcula o lucro para a gente fazer um estudo tributário. Então, a gente precisa entender qual é o seu lucro para saber se compensa ir para o presumido ou se compensa ir para o lucro real. Levando-se em consideração que no lucro real, o meu PIS e o meu COFINS, eu vou recolher a diferença entre a minha compra e a minha venda. Então, todos os regimes exigem que você tenha um conhecimento do seu negócio. Então, saber suas compras, quem são seus fornecedores, se seus fornecedores são optantes pelo Simples, se você tem uma folha de pagamento muito alta, se você tem vários pagamentos à pessoa física, se o seu serviço tem lucro ou não, como é que é calculado esse lucro, qual que é a quantidade de equipamentos que eu tenho na minha empresa, eu tenho a depreciação que deduz do meu lucro real. Então, gente, tem uma série de coisas que são levadas em consideração para a gente saber se você vai economizar imposto ou não. Mas eu vou dar uma dica aqui, uma preciosa para quem assistiu até o final. E é para quem tem restaurante. Ou eu faço um vídeo só para o restaurante. O que você acha, Mauro? Eu dou a dica agora? Dá a dica agora. Vou dar a dica agora, então. De grátis!
Grátis. Grátis total. Você que é um restaurante que está no Simples Nacional, observe o seguinte. Presta atenção! Quando você vende comida, o prato, a refeição, o bolo, a comida, você é contribuinte do ICMS, certo? Então, lá no seu Simples tem o ICMS. Porém, quando você vende refrigerante, sorvete, cerveja, muito bem, Pedrinho, cerveja, ela é tributada com substituição tributária, ou seja, quem pagou o ICMS foi a Brahma. Nossa, não tem mais Brahma, né, gente? É Ambev. Foi a Ambev que recolheu. Foi a Coca-Cola que recolheu. Foi a Que Bom que recolheu. Quando vai calcular o seu Simples Nacional, você tem que colocar esta parte desta venda sem o ICMS, porque ele já foi recolhido antecipadamente. Como é que você separa isso? Quando você tem a maquininha ECF, lá o seu CF, CSF, SAT, você tem que separar o que é comida do que é bebida, do que é produto em substituição tributária. Aí já dá uma diferença muito boa no seu imposto. Esta regra vale para quem vende autopeças, então olhar os NCMs dos seus produtos, porque alguns têm um PIS substituído, enfim, tem uma série de coisinhas na legislação que podem fazer você recolher um imposto menor, mas tem que ter olho vivo nisso aí, tá certo? Então, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você precisar de ajuda para entender o Simples Nacional, marca com o seu contador. Se você não quiser conversar com o seu contador e quiser conversar comigo, marca uma conversa comigo, a gente explica isso de uma forma que você possa entender e que seja individualizado para o seu negócio. Não dá para fazer isso num vídeo assim, entendeu? Estou à disposição, tem os números aqui, não tem? Tem os números aqui, tem o site aqui, tem o WhatsApp, né? Liga aí, ligue já! Beijo e até a próxima!